Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a seleção suíça que conseguiu a proeza de jogar toda a sua campanha na Copa de 2006 sem sofrer um gol sequer. Não que tenha sido uma campanha muito longa, mas é realmente um grande feito. Nem no dia que ela foi eliminada, ela foi vazada. Inclusive esse é um pedido, para que eu fizesse esse vídeo, justamente de um espectador aqui do canal que ficava insistentemente pedindo. Então eu tô atendendo o pedido dele, eu fui estudar esse time, tô trazendo a análise aqui para vocês. Agora, amigo aí que deu a sugestão, você tem a missão de fazer esse vídeo engajar. Compartilha para todo mundo aí, faz todo mundo assistir, consiga novos inscritos pro nosso canal, todo mundo deixando o like, o hype, o comentário. Enfim, você pediu, demorou, mas promessa é dívida e estamos aqui agora fazendo a análise dessa equipe. Time base aqui do técnico Kobe Kahn. Deixa eu só dar uma olhada aqui no enquadramento. Levantar um pouquinho mais a prancheta, chegar um pouquinho mais para cá, para ficar mais visível para todo mundo, né? Vamos então aqui falar da escalação e eu já peço desculpas de antemão se eu estiver falando algum nome errado, porque a pronúncia desses nomes aqui é realmente muito difícil. Vamos lá. O goleiro é o Pascal Suburbler. O lateral direito, Philippe Degen. Os zagueiros, Patrick Miller e Philippe Senderos, esse eu conheço. E o lateral esquerdo, Ludovic Magnin. Os dois volantes são o Cabanas e o Vogel. Os dois meias abertos, o Barneta e o Hakan Yakin. E a dupla de ataque com o Rafael Vick e o Frey, ou o Struller, que também poderia aparecer como titular. Esse elenco ainda tinha o zagueiro que jogava também como volante, Johan Djuru, e o atacante Daniel Digax, beleza? O time pode ser lido como um 4-4-2, com variações para um 4-2-3-1, dependendo da leitura do jogo. A saída de bola era mais conservadora, curta, quase sempre com o volante Vogel, mas sem muitos riscos, de tentar uma jogada diferente, um lançamento mais longo, os jogadores saírem driblando, e quando pressionados os zagueiros buscavam realmente o chutão, direto para o centroavante, para ele poder fazer o pivô e segurar a bola para poder fazer o time respirar um pouco mais no campo de ataque, longe da própria meta, beleza? Essa equipe da Suíça tinha pouca construção elaborada, Os laterais não subiam simultaneamente, só um avançava, geralmente o Magnin pela esquerda. Era muito mais preocupado em não perder a bola em zonas perigosas. Obviamente o time era mais conhecido por sua qualidade defensiva do que ofensiva, e a principal variação tática era o Rafael Vick fazendo uma dupla função, de segundo atacante que circulava muito por trás aqui do centroavante, quase como um meia central, de um 4-2-3-1, mas como dissemos aqui nessa saída de bola, esses eram jogadores que ficavam mais próximos, então segundo volante aqui ficava um pouco mais centralizado, o lateral direito não subia tanto quanto o esquerdo, beleza? As principais jogadas eram as seguintes: as bolas longas nos atacantes, especialmente o Frey, para ele poder fazer o pivô para quem vinha de trás. A exploração dos meias pontas, o Barneta e o Yakin, eram as válvulas de escape mais criativas. Os chutes de média distância, o lateral Magninho, o volante Cabanas, arriscava bastante essas finalizações de longa distância. E as bolas paradas, maior arma ofensiva do time. O Frey, ele era o alvo principal no jogo aéreo. O zagueiro Senderos, ele também vinha muito na área, vinha forte pelo alto. Inclusive é o jogador que eu mais lembro desse time suíço. Zagueirão Senderos, líder ofensivo, e dominava o jogo pelo alto. Falando como o time se defendia, já que ofensivamente era um time até de certa forma feio de ver jogar, e não tinha tanto brilhantismo tático assim, Eu já expliquei aqui quais eram as principais jogadas, e nem era um time muito arrumado, dentro do seu sistema de jogo. A Suíça adotava uma marcação mista, eles encaixavam homem a homem, no setor defensivo, mas sem sair da zona. Ou seja, o time tinha muito boa compactação, linhas muito próximas, um 4-4-2 médio-baixo, era muito difícil achar espaço entre as linhas, mas a equipe não subia a pressão na saída de bola. Conforme o portador da bola invadisse o espaço, que era a responsabilidade de um marcador específico, este fazia a marcação. Então, se o time marcava aqui, 4-4-2 em bloco médio,
havia uma saída de bola aqui do adversário. E esse jogador, portador da bola, ele não invadiu o espaço aqui que o centroavante está designado para marcar, ele não marca. Só se for tocar a bola aqui para um outro jogador, aí outro jogador vem marcar e esse aqui volta para a posição dele. Beleza? Não havia aqui um sistema de cobertura, um balanço, era cada um no seu, era uma marcação mista, é o que a gente chama de marcação individual por zona, as duas coisas. Então o time raramente subia o bloco, né? Preferiam esperar no campo deles, pressionavam a partida intermediária, quem podia fazer salto de pressão eram os laterais, né? E aí os volantes faziam bem essa troca, cada um do seu lado, atentos à necessidade de fazer uma diagonal de cobertura. Então, por exemplo, se algum outro jogador recebesse a bola por aqui, aí sim o lateral poderia fazer essa cobertura e aí o volante vinha fazer aqui, né, essa compensação, né? Ele assumia o papel aqui do lateral fechando esse espaço e os outros meio-campistas vinham fazer esse balanço, né, essa basculação, né, para o lado que está sendo atacado. E mesmo quando tudo desse errado, o goleiro Zuberböller, que não era brilhante tecnicamente, verdade, mas viveu o torneio seguro e muito protegido pelo sistema, era um dos destaques defensivos da equipe suíça, beleza? Vamos falar então sobre a campanha desse time na Copa de 2006. Foi uma estreia duríssima contra aquela que seria a vice-campeã, a França, empate por 0-0. Jogo muito travado, mas que os suíços mostraram logo a sua força defensiva, né? Tiveram pela frente jogadores como Henry, como Zidane, como Ribéry, né, Malouda, Patrick Vieira. Quem mais a gente pode destacar nessa equipe francesa? Enfim, eram vários jogadores muito bons, né? Os dois laterais, né, o Sagnol e também o Lissarassou, se eu não me engano, ele ainda era titular. Não, Patrick Evra, né, aparecia também no time titular. O Abidal poderia aparecer também como time titular. Eu acho que era o Abidal titular e o Evra era reserva, ou o Evra não estava, só foi seguinte, enfim. Mas era um time francês muito forte e a Suíça conseguiu segurar a onda ali e conseguiu manter o 0-0. Na segunda rodada, a vitória por 2-0 sobre o Togo, de Emmanuel Adebayor, atacante que na época vestia a camisa do Arsenal. Gols de Frey e do Barneta. Vitória que deu moral à Suíça para a sequência daquela Copa. E na terceira rodada, mais um 2-0, né, diante da Coreia do Sul, gols do Senderos e do Frey. Resultados que garantiram a liderança do grupo da Suíça com 7 pontos, 2 a mais que a França, que avançou com 1 vitória e 2 empates. Os franceses também empataram, né, com a Coreia do Sul por 1-1 e venceram Togo também por 2-0. Nas oitavas, diante da Ucrânia, de Andrei Shevchenko, que ainda era um grandíssimo jogador, há pouco tempo tinha sido considerado melhor jogador do ano, né, melhor jogador do mundo, tinha vencido uma bola de ouro em 2004, se eu não me engano, 0-0 no tempo normal, né, que se estendeu para a prorrogação, e nos pênaltis a Suíça acabou tomando um 3-0, e aí o time não marcou um gol sequer na disputa por pênalti, mas ficou marcado por se despedir do Mundial sem ser vazado. Foi a primeira seleção que conseguiu esse feito. Inclusive, o recorde de tempo sem tomar gol em mundiais se estendeu para a Copa de 2010, onde o time estreia vencendo a Espanha, que viria a ser campeã por 1-0, e só foi ser vazado, só foi tomar gol na derrota para o Chile na segunda rodada por 1-0, gol sofrido no minuto 30 do segundo tempo. Ou seja, foram 555 minutos sem ser vazado em jogos de Copa do Mundo. Foram 5 partidas inteiras, mais uma prorrogação, mais um tempo inteiro, mais meia hora de outro tempo de jogo. Essa Suíça era extremamente pragmática, não era brilhante, principalmente com bola, mas compensava com uma organização, disciplina e uma linha defensiva quase impenetrável. A maior fraqueza foi justamente ofensiva, faltou força para conseguir chegar mais longe, mas não dá para dizer que o time não fez história. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!